Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida da sua família. Que você tenha uma excelente semana, que Deus continue te abençoando. Bom, estamos agora no capítulo 7 do profeta Amós. Vamos ver o que esse maravilhoso capítulo tem a nos ensinar hoje. Amós capítulo 7, versículos 1 e 2. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia. E eis que era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. E aconteceu que, tendo ele comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, que levantará Jacó, pois ele é pequeno. O que significa isso? Esse gafanhoto, ele não é demônio. As pessoas têm uma ideia equivocada sobre o gafanhoto, tanto aqui de Amós quanto lá de Malaquias 3. Aquele devorador não são demônios. Eles são gafanhotos locusta que devoravam as plantações. Na época, as pessoas viviam de plantação. Então Deus abençoava para que o gafanhoto não destruísse, para que houvesse chuva. É nesse sentido. Então aqui Deus está dizendo que por causa da desobediência e rebeldia do povo, Deus iria fazer isso. Para quê? Para que o povo percebesse que estava no caminho errado. Então muitas vezes coisas ruins acontecem com a gente por outras pessoas fazerem e quando ninguém faz nada. Por exemplo, você não tem briga com ninguém, você não tem nenhum problema com ninguém e do nada vem uma coisa ruim, e isso é Deus que está colocando na sua vida para que você caia em si como filho pródigo, para que você possa perceber alguma coisa que está errada na sua vida. Outro exemplo é quando você tem inimigos, pessoas que não gostam de você, elas fazem tudo para te prejudicar. Isso é uma outra situação. Que Deus, claro, está protegendo a cada um de nós de todos esses ataques. Amós capítulo 7, versículo 3, versículo 4, versículo 5 dizem assim: Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo. Este consumiu o grande abismo e também uma parte da terra. Então disse: Senhor Deus, cessa, eu te peço. Quem levantará Jacó? Pois é pequeno. Agora Deus ele ouviu o clamor, a oração do profeta, e Deus não vou fazer isso. E Deus falou assim: olha, agora eu vou fazer com que o povo perceba o seu erro de outra maneira. Vindo o fogo, a destruição. E o profeta mais uma vez vai dizendo: não faça isso, Senhor. Não faça isso. Muito interessante, né? Como os profetas do Antigo Testamento nos mostram a importância de amar o povo, mesmo eles estando totalmente errado, em pecado e longe de Deus. Nós temos que também refletir sobre isso hoje, né? Amós capítulo 7, versículos 6 e 7. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também assim. E eis que o Senhor estava sobre um muro, levantando a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? E eu disse: Um prumo. Então disse o Senhor: E eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Nunca mais passarei por ele. Amós 7:8. Próximo versículo. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Amós, capítulo 7, versículo 9. Então percebemos que nesse período, né, um período histórico do qual Israel estava passando quando esse profeta escreveu o seu livro, a mandado de Deus. Amós, capítulo 7, versículo 10, versículo 11, dizem assim: Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós, tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada. Israel certamente será levado para fora de uma terra em cativeiro. O que que isso aqui mostra? Ele mostra um profeta de Deus, que é Amós, sendo confrontado por um falso profeta, que é Amazias. O que está acontecendo com a igreja hoje? A igreja só quer ouvir o que ela quer. Coloca temas dentro de uma igreja que Deus é contra a violência doméstica, que Deus é contra a agressão física,
com a esposa, ou com o cônjuge, com o marido. Coloca um tema desse numa igreja hoje. Coloca um tema de que a pessoa não pode mentir, de que a pessoa precisa mudar o seu caráter, a pessoa precisa se arrepender verdadeiramente. Choro não significa arrependimento, irmão. E todo dia para o culto não significa que a pessoa conhece a Deus. Quantas pessoas hoje estão pregando que tem que buscar Deus em casa? Não, a gente só busca Deus na igreja. Onde é que ele inventou isso? Então é exatamente o que está acontecendo hoje. As pessoas que pregam a verdade, na verdade, o que é que os outros que pregam a mentira estão dizendo? Não segue esse cara, não. Não escuta ele. Infelizmente, o que acontece? Infelizmente, o que acontece? Se nessa época acontecer, imagine hoje que a verdade de Deus, quer dizer, toda a verdade relativa. Quem inventou verdade relativa foi o diabo, que só tem uma verdade. Uma. Em todos os aspectos só existe uma verdade. Vou dar um exemplo. 2 mais 2 é 4. Essa é a verdade. Não tem outra. Se começar a falar que 2 mais 2 é 5, é uma falsa verdade. Ah, mas eu acho que é uma verdade relativa satânica. Então o mundo hoje ele vive uma verdade relativa do diabo. Quando nós levamos a verdade, não, isso não é assim. Não é assim que se interpreta. Toma cuidado, esse não é assim. E isso é dúvida. Então percebemos que o que acontece no passado também acontece hoje. Amós capítulo 7, versículo 12, 13 e 14. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza. Mas em Betel daqui por diante não profetizes mais, porque é santuário da casa do rei e casa real. O que que está dizendo? Olha só o que está acontecendo aqui. O profeta ele começou a pregar a verdade, e isso começou a incomodar todo mundo. Quem é todo mundo? Os grandões, os que têm posse. O que ele está dizendo? Olha, aqui você não pode pregar. Vai para outro lugar. Aqui você não pode. Porque aqui é a casa do rei. O que ele está dizendo, em outras palavras? Você tem que pregar o que o rei quer ouvir. Se você não quer fazer isso, pode ir embora. É isso que está acontecendo. E hoje acontece do mesmo jeito. Quantas pessoas já entraram em contato comigo, de várias denominações, dizendo que começaram a estudar a Bíblia. Leone, hoje eu vivo a Bíblia na Bíblia, hoje eu vivo apenas o que está escrito. Eu fui confrontar, não vou dizer as denominações aqui, mas várias pessoas, São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, uma parte do Nordeste, parte do Pará, estado do Pará, já entraram em contato dizendo assim, Leone, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ver onde estou frequentando algumas coisas, não é bíblico, fui confrontar, me expulsaram. Eu não tenho mais cargo, eu não posso mais fazer isso dentro da igreja. É exatamente o que está acontecendo aqui. As pessoas hoje, o sistema religioso não está pregando a verdade. Está pregando o que ele quer pregar. E isso aqui já aconteceu nessa época. E Deus está repreendendo. E respondeu Amós, dizendo a Amazias: Eu não sou profeta nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Olha só a resposta de Amós. Eu estou profetizando, mas eu não sou profeta. Eu sou filho de boiadeiro. O que que Deus está mostrando para a gente, povo de Israel? Que ele escolhe qualquer um para poder pregar. Ah, mas a pessoa não é formada em teologia, mas Deus escolhe. Ah, mas a pessoa não tem mestrado, doutorado em nenhum âmbito religioso, mas Deus escolhe qualquer um. Qualquer um. E as pessoas hoje acreditam que só quem é usado por Deus é teólogo, pastor, profeta. É estranho, né? É muito estranho. Não mudou nada. Amós 7, 15, 7, 16. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse, vai e profetiza a meu povo Israel. O que que Amós está dizendo? Que quando os profetas, que deveriam ser profetas, não estão fazendo o trabalho, Deus levanta outros. Se o pastor que se diz pastor não está sendo pastor, Deus levanta outro. E o pastor ainda fica ofendido, né? É impressionante. Ainda fica ofendido. Porque ele se acha o super bambambam de Deus. E a Bíblia está mostrando que essa pessoa não é nada. Nem de Deus, mas é. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaac. Amós 7,17 diz assim, portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão a espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. Israel certamente será levado cativo para fora da terra. O que isso está acontecendo?
Quando alguém que se diz líder, ou que se auto-intitula líder, se auto-intitula ungido, se auto-intitula de Deus, e está pregando apenas o que o povo quer ouvir, e está enganando o povo, e não está levando o que Deus quer, ele sofrerá as consequências disso. Hoje, no Novo Testamento, depois, claro, da morte de Jesus Cristo, o que a pessoa ganhará, se não se arrepender, é a perda de salvação. Mas já ouvi falar de casos que falsos pastores ameaçaram membros, eu já ouvi falar, fui testemunha viva disso, de que falsos pastores acusaram membros da igreja que estavam fazendo o que era correto de muitas coisas, inclusive denegriram a imagem da pessoa, usaram a imagem da pessoa de forma indevida, entendeu? E essa pessoa, esse líder que se diz de Deus, que se diz ungido, ficou doente, o carro dele foi roubado, muita coisa começou a acontecer, e ele, até onde eu soube, ele se arrependeu e reconheceu que estava errado. Mas tem outros casos que nós nunca ouvimos falar que também acontecem. Então percebemos que Deus ele é contra o falso profeta. Deus ele é contra até aquela pessoa que foi levantada por ele para ser um profeta, um pregador, e não está mais seguindo. E que a pessoa tem que tomar muito cuidado quando vai fazer algo, tá? Porque com Deus ninguém zomba, como diz o apóstolo Paulo. Então, meus amados irmãos, que possamos ter compreendido um pouco mais sobre o capítulo 7 de Amós. Que Deus abençoe, amados irmãos. Um ósculo santo.